Ainda tem a cena final ali que tá tudo muito sério. E do nada você já corta pra uma cena que é a Yui pedindo pra ir na casa dela ao sábado. Realmente parece ser algo muito esquisito, parece ser um bagulho muito fora do que você consegue ver normalmente em Oregairo. E a cena toda após essa cena com a Yukino, ele indo pra casa da Yui e ajudando a fazer o bolinho para o adversário da Komate, se eu não me engano, tudo parece ser um pouco meio que desconexo com a ideia do anime, ou tudo parece estar agindo de forma estranha. Eu acho que é o que eu peguei nessa cena. É aquela coisa que a gente vê momentos muito divertidos entre os dois, muita comédia, muita alegria. Só que em si, o modo que a gente vê o Hatman agindo não parece ser o Hatman, sabe? É realmente tudo muito forçado. E a Yui, ela realmente, depois dessa cena do bolinho, ela já tá muito forçada antes. Só que durante todas essas cenas, ela precisa ser uma criança de 10 anos. Principalmente quando a mãe dela aparece. Porque a gente vê toda essa interação entre os três, o Hatma, a Yui e a Yuga Hamamama. Só que quando a gente vê a Yui na cena, é só ela agindo como uma criança. Ela comendo os doces, ela gritando, ela fazendo posição fofinha e tudo. E parece só que a Yui é a criança da relação, né? Parece que o Hatma é o pai dela e a Yui é uma criancinha de 10 anos na situação. Não estamos dizendo que seria um desfecho ruim no final, mas assim, tem coisa muito errada nessa cena que parece ter agido como fanservice, que às vezes o cara pode não pegar, mas tipo, tem várias analogias, vários sentimentos que você deveria ter pego, mas realmente é meio esquisita essa cena se parar pra pensar no todo, né? E toda essa cena, inclusive, do bolo, que eles vão pro mercado e tudo, em si, o significado não vai muito além disso. Você não vai ver, tipo, muitos diálogos, caraca, olha só o significado disso da relação. Não, não vai ter muito disso daí, nessas cenas todas. Então, é quase que um fanservice mesmo. Então, eu entendo o pessoal que for puto. Só que, toda essa interação entre eles, mesmo que você considere um fanservice, isso já mostra o suficiente o quanto a relação deles está errada. Porque toda aquela cena do Hachi indo pro mercado, junto com a Yuga Hamamama e a Yui, e os dois interagindo, os três interagindo, a Hamamama pegando as coisas, enquanto a Yui age de maneira fofa, é algo muito que parece realmente um casal ali. Só que o casal parece, na verdade, que é o Hachi, a Hamamama e a Yui é a criança, né? Mas é toda uma relação, talvez quase idealizada, e muito bonitinha. Só que o jeito que o Hatman age ali é como se realmente ele estivesse ignorando tudo que aconteceu antes. Tá tudo muito forçado a acontecer daquela maneira. Então a gente vê que toda essa relação de fanservice não é natural. Toda essa relação entre eles, apesar de ser algo bonitinho de ver, o sentimentalismo dela é que tudo isso aqui está errado. E é isso tudo que o episódio está tentando mostrar pra gente. Que a relação do Hatma com a Yui, depois que tudo acabou, está muito errada. É o que eu acho também que a gente tinha feito uma conversa antes, que é o fator que ele quer criar que tudo isso pareça ser estranho, porque tudo parece ser uma ilusão no quesito de que a Yui quer se abrir de verdade por Hatman e dizer é isso tudo que eu posso entregar a você, ou é isso tudo que você vai ver. Essa é a vida que você terá comigo. Vou fazer você feliz dessa forma. É ela botando todas as cartas dela na mesa e o Hatman percebendo o quão esquisito isso tá. Porque parece ser muito uma ilusão de que é algo que nunca vai existir. Essa coisa que você falou da Yui, que parece muito que ela tá querendo mostrar ao Hatma tudo que ela pode entregar, eu acho que talvez tenha sido justamente a ideia dela dos desejos. Porque ela falou, quando tudo terminar, eu vou falar pra você. Que o falar pra você a gente sabe que é ela se declarar por Hatma. Então ela vai esperar pra mostrar tudo o que é a relação do Hatma com ela seria, pra no final perguntar a ele: é isso que você quer? Continuar tendo uma vida comigo, talvez ter algo a sério comigo, ou você quer ficar com a Yukino? Então, eu acho que toda essa coisa deles fazendo bolinhos, deles indo ao shopping, essa coisa toda do Hatma realizar todos os desejos da Yui, que são desejos comuns, são algo que geralmente pessoas fazem no dia a dia, amigos fazem no dia a dia, namorados fazem no dia a dia, para no final ela chegar pro Hatma e perguntar: você quer continuar tendo isso comigo? Ou você quer ir atrás da Yukino? Qual é o seu real desejo? Você acha que isso é o verdadeiro para você? É meio que a parte subjetiva dela olhando a cena passada dela olhando para aquele casal e ela querendo ter essa experiência com o Hatman e a experiência é o que a gente viu nesse episódio. E ele percebendo que não é realmente tudo aquilo que ele realmente pensa, o que ele acha que é verdadeiro para ele, sabe? Por mais que seja bonito, por mais que ele queria viver aquele tempo muito mais,
ele acha que não é o verdadeiro pra ele, não é algo que ele gosta. E aí ele tem que se desfazer desse sentimento. Só que ele não consegue porque ele não consegue sair dessa bolha de que ele quer só ver elas como amigas. Maravilhoso. E esse monólogo final do Hatman é justamente para mostrar todo esse problema que tá sendo a relação dos dois. Porque ele tem todo aquele pensamento de novo que se as coisas se mantessem assim, seriam boas. Mas é impossível isso. Porque, ao meu ver, o lado racional dele quer manter as coisas assim porque que na lógica seria a melhor vida que ele teria no ensino médio, sabe? Até o ano acabar, sabe? Ele ter essa relação dele com os amigos, manter essa coisa divertida com a Yui e o ensino médio dele ser inteiro isso. Eu acho que seria essa sensação do ápice da juventude, sabe? Dele aproveitando o máximo isso que ele reconhece agora. Só que, no fundo, ele sabe que isso é impossível. No fundo, ele sabe que ele está traindo a si próprio. Ele sabe que isso tudo está errado. Ele sabe que isso tudo é muito superficial. E é aquela ideia de que ele foi muito pela razão e ainda não reconhece os sentimentos dele. Mas no fundo, ele sente que isso daqui não é o correto. Ele ainda está tentando descobrir o que ele realmente sente. Ele ainda está parando para pensar nisso tudo. Mas ele reconhece, pelo menos, que isso não está certo. E já é um pequeno avanço do Hatman. Que a gente vai ter que ver ainda muito isso acontecendo, que é o Hatman avançando com o que ele sente, ele reconhecendo isso. É aquela coisa, ele vai passar muito tempo com a Yui, ele vai perder aquele tempo, ele vai perceber que ele não pode ficar muito tempo nisso, as coisas vão ter que ir mudando com o tempo. É isso. A gente pode falar aquelas analogias incríveis que, tipo, ela dizendo que você pega o pêssego enlatado, mas os pêssegos são diferentes em cada temporada, em cada estação. As coisas sempre mudam. Mas aí você pode... Cara, é meio esquisito, você não consigo realmente fazer uma ligação, né? Explicar bem essa analogia, né? É que basicamente, essa cena toda da Yui com o Hatman e a mãe dela, ela tem algumas analogias em relação ao que a Yuga Hamamama diz. Essas analogias em si não é algo que acrescenta demais à obra. É mais aquela ideia de que a mãe da Yui tá querendo jogar o Hatman pra cima da filha dela. Que é aquela coisa que todo mundo sabe que a Yui gosta do Hatman, né? Então, é claro que uma mãe vai perceber isso, né? E tem aquela coisa que também a mãe própria já sabia na segunda temporada, que falava, ah, esse é o Hatman, coisa do tipo. Então, todas essas analogias que a gente tem da mãe da Yui é só essa coisa dela realmente querendo que os dois fiquem juntos. Então, essa coisa do pêssego que o Victor estava citando é que, ah não, o pêssego, a cada estação fica melhor, coisa do tipo, mas no futuro você vai se lembrar desse momento. Eu pensei, tipo, poxa, pêssego. O que mais me lembra pêssego em Oregairo é o cabelo da Yui. Porque o próprio Hatman na Light Novel, ele cita sempre a Yui com cabelo de pêssego, tipo, cabelo cor de pêssego. Então eu pensei, será que a Yuga Hamamama tá querendo fazer essa analogia com que, tipo, sempre que você comer pêssego na estação que tem o pêssego, ele vai se lembrar da Yui? Ela quer ter esse tipo de coisa entre os dois? É uma analogia que faz total sentido para intenções da Yuga Hamamama. E outra analogia que a gente tem é daquela de tipo, ah, você sabe o que deixa as coisas mais saborosas? Você sabe qual é o tempero especial, coisa do tipo? Naquele momento, o Hatman dá uma resposta qualquer. Mas o Victor citou pra mim que eu não parei pra pensar nisso, que isso daí é meio que um comeback, é meio que uma referência à primeira temporada no próprio episódio 1. Naquele momento que a Yui tá fazendo os biscoitos e os biscoitos dela são uma merda, e continuam sendo até hoje. Mas que o Hatman vai lá, come os biscoitos e diz, seus biscoitos podem continuar sendo ruins, mas só de vir de uma garota, só de vir de alguém que tem intenções especiais, só dela ter feito aquilo com amor, a pessoa vai aceitar. E a pessoa vai gostar. Então, quando a Yuga Hamamama tá pedindo do Hatman uma resposta, é isso que ela quer ouvir. Porque provavelmente a Yui falou sobre essa situação pra Yuga Hamamama. Ela citou pra mãe dela sobre isso que aconteceu. Ela provavelmente fala essas coisas do dia a dia dela, da pessoa que ela gosta pra própria mãe. Então, é meio que um momento de mãe e filha naquela coisa, sabe? É aquela coisa de fazer referência à primeira temporada. É uma nostalgia que o autor quis fazer nessa cena. E foi bem incrível, vou te falar a verdade. Eu não tinha percebido isso, o Victor percebeu e explodiu minha cabeça esse momento. Mas esse episódio é tão bom que não teve um flashback, foda-se, da primeira temporada. Não teve um flashback. Então eu pensei nessa possibilidade de não ser um comeback lá do episódio 1 da primeira temporada, sabe? Porque não tem. Normalmente ele coloca flashback pra qualquer coisa. Nesse momento ele não colocou. E deixou bem subjetivo do tipo, o fã ou a galera que realmente gosta de Oregairo pegou essa ideia. Do tipo assim, a Yui fala sobre o Hatman em casa.
o Hachima é uma pessoa muito importante pra Yui. Tanto que depois que ele não consegue realmente dizer o que acha, ele fica criando várias questões que não existem e fica dando de desentendido. Quando ele diz que o tempero perfeito é a devoção, meio que a Yui fica muito tímida, fica muito vermelha. E aí meio que corta a cena e é uma cena, meu Deus, é uma cena complicada que você fica, caralho, que situação horrível, que situação horrorosa. Mas bom, né, de qualquer forma essa cena foi maravilhosa, cara. Assim, é uma nostalgia, um sentimento muito maravilhoso que tudo se encaixa perfeitamente, cara. Mas bem, é meio que isso. Toda essa cena da. Todo esse, entre aspas, fanservice da Yui com a mãe da Yui. Todo esse significado, eu acho, dessa cena toda. Provavelmente tem alguns outros significados que a gente não pegou, porque, como a gente disse, essa cena é incrível. Eu e o Victor, nós não temos nenhum ponto pra falar enquanto a gente tá fazendo podcast, então deve ter muita coisa que a gente esqueceu. Mas tudo que a gente tem pra falar é que essa cena toda, que poderia ser só um fanservice jogado, como foi todos os outros episódios anteriores e o episódio 3 inteiro, mas ela tem um significado perfeito. Tanto essa própria cena que você citou, que da Yui que fica envergonhada e daí o Garramamama pedindo uma resposta do Hatman, é toda uma cena de desconforto, do tipo, o Hatman não dá uma resposta, só que não é porque ele tá confuso, não é porque ele tá desentendido, ele está se fazendo de desentendido e ele próprio fica um pouco envergonhado. Ele próprio vira a cara porque ele sabe muito bem o que a Yui Garramamama quer dizer com aquilo e ele sabe muito bem tudo que tá acontecendo em volta dele. Mas eu acho que é tudo isso, essa cena toda. Realmente, a gente não precisa falar dos momentos fofinhos dela comendo bolo e parecendo uma menina de 10 anos de idade. Eu realmente quero esquecer esse tempo de Oregairo. Nós falamos dos momentos bons aqui. Depois a gente faz uma crítica sobre isso. Mas o cara que gosta da Yui é um prato cheio, né? Mas também é um poço de ignorância que o cara vai achar que não tem nada ali no meio. Mas, no mínimo, eles tentaram, né? Ok. A gente pode falar ali da cena final, que acaba tendo desfecho dessa cena inteira, do monólogo do Hatman, sabe? Dessa coisa de devoção e do que ele pode ajudar ela. E a diferença do relacionamento dela com a Yukino, né? Que eu realmente, naquele momento, você criou aquela perspectiva que no episódio 2 da segunda temporada, ou episódio 1, eu não me lembro, tem aquele momento que ele tá conversando e andando com a Yukino, e é sem palavra nenhuma, é algo tipo que os dois são nervosos, ou os dois realmente não conseguem criar uma conversa simplória, enquanto ele conversa de coisas totalmente superficiais quando tá com a Igahama, sabe? É aquela coisa que ele gosta de passar o tempo de ter conversas idiotas porque eles são amigos, mas realmente não é algo que ele gosta por falar por si só, entendeu? E eu acho isso... A gente pode criar essa perspectiva quando também não quer dizer nada, mas eu acho interessante a gente levar essa parte da diferença da relação dele, da relação com a Yukino, né? Não, exatamente como você falou, que é algo que o pessoal viu no episódio 7 muito bem, e talvez até no episódio 8, no finalzinho, que quando o Hatman tá com a Yukino, a conversa deles sempre parece muito mais genuína. Só que quando eles estão calados, o clima não acaba. A relação entre eles continua tão boa quanto era quando eles estavam conversando. Algo que a gente não vê com a Yui, que com a Yui é o tempo todo eles falando. E quando tem momento que eles param de falar, às vezes o próprio Hatman tem que criar algum assunto, que é aquele momento que os dois estão na mesa e a Yui fica passando as páginas lá da revista que ela tá lendo. E o Hatman cria um assunto entre eles. Então a relação entre eles é amizade. Não tem como você ver além do que aquilo. É algo que já ficou muito claro em todo esse episódio. Mas bem, é tudo isso sobre a Yui por agora. E agora passando a final. Fala aí, Victor. É aquela coisa de tipo assim, cara, eu achei maravilhoso, chegou no objetivo que ele queria dizer, mas pra quê? Tudo bem, né? Você tem aqueles cortes bruscos que às vezes nos outros episódios eram problemáticos, nesse episódio os cortes foram muito calmos e tudo bem, mas essa cena é realmente algo que quem caralho é Shiro Meguri? Mas tá bom, bora falar da cena em si. Eu acho muito foda a cena que tá tendo a cerimônia de graduação da escola e da sala do Hatman. Os terceironistas estão indo embora e tá entrando os novos terceironistas ali. E tem todo o discurso da presidente, que é a Iroha, e tem o discurso da antiga presidente, que é Shiro Meguri Senpai, que pouco aparece na história, mas que realmente faz você perceber que ele não tá se importando com os animes passados, ele só tá se importando com a Light Novel, e ele tá pegando aquilo que tem na Light Novel. Por mais que essa cena seja importante, realmente passa aquela sensação de que eu tô fazendo esse anime pra quem gosta da Light Novel, o que ele erra maravilhosamente.
mas ele tá fazendo o anime pra quem gosta da light novel e não de quem viu os animes passados, sabe? A cena era pra ter um pouco mais de poder, de sentimento, de emoção, aquela coisa de nostalgia, de o tempo tá passando e a gente daqui a pouco é terceironista, e você percebe as relações de todo mundo, né? O Toby conversando com o Hayato e o Hatman chorando, o Tosuke ali do lado dele, aquela coisa de que todo mundo ali tá junto, no final todo mundo ali tá junto, né, nessa briga e tal. Realça muito aquela coisa da escola em si, é maravilhoso, sabe? Era para ser algo um pouco mais bonito e doloroso, talvez não doloroso, mas aquela coisa bonita e alguma coisa nostálgica que acaba perdendo todo o peso quando o Hatman começa a chorar, porque não tem como você não rir daquilo, enquanto o Toby tá falando de pólen, foda-se. Mas é uma cena maravilhosa, é uma cena que quer dizer muitas coisas interessantes, mas que caiu demais pro lado comédia, porque realmente quem caralho é Shiro Meguri, e o Hatman chorando ali foi muito exagerado, mas é maravilhoso, sabe? A forma de como ele mudou com o passar do tempo como personagem, como personalidade é maravilhoso, sabe? Toda essa parte da despedida dos terceironistas era uma cena que eu vou citar depois, quando eu falar dos problemas do episódio de fato, mas já cito agora antes que é aquela coisa da falta de atmosfera desse episódio. Porque no começo era para ser mais monótono. Já nessa cena, o significado dela é para ser algo como é a juventude deles. O Hatman, que na primeira temporada, no primeiro episódio, no primeiro minuto, fazia um monólogo de tipo, a juventude é uma merda. Quem aproveita a juventude é um lixo. E o que a gente vê nesse episódio agora, no final dele? O Hatman chorando por conta da juventude. Chorando porque tem alguém falando de quão bela a juventude é, das amizades, das despedidas. E o Hatman tá chorando de uma forma totalmente emocionada. Nesse momento, a gente vê uma evolução de personagem incrível. Você vê o primeiro episódio, lá na primeira temporada, e você vê esse episódio de agora, é uma evolução impressionante do personagem. E é esse o significado dessa cena. Eu acho que o anime transmitiu muito mal ela, que por conta de alguns cortes, ela se tornou uma cena extremamente rápida e perdeu muito da emoção. E o que era pra ser algo emocionante e bonito virou uma comédia, mas que ainda dá pra pegar ela por conta das coisas que acontecem. Você ainda entende um pouco o que ela significa. Mas, infelizmente, pra eu que assisti o anime, foi só uma cena que eu ri pra cacete. Principalmente quando o Toby chegando falando sobre pólen, eu ri demais. É aquela coisa que ele chega ao mesmo objetivo, mas de forma diferente, sabe? Em questão de adaptação, ele chega no mesmo objetivo, ele quis dizer aquilo ali que é maravilhoso. Só que não da forma que deveria, mas ele passa aquele sentimento corretamente. Mas bem, esse é meio que o final do episódio. Tem toda aquela parte do pós-crédito e tudo, mas em si é só a continuação dessa ideia mesmo, que reforça um pouco mais essa coisa que o fim da juventude, de certa forma, porque é a Shiro Meguro lá despedindo deles e falando, ah não, aproveitem bem a juventude. Então, a cena anterior que pecou um pouco nisso, nessa você vê um pouco mais forte esse sentimento. Que depois eles tragam fazendo outra piada junto com a Iroha lá, mas em si é isso que essa cena queria transmitir e que o anime acabou errando um pouquinho nela. Mas é esse o final do episódio. É isso, basicamente tudo que a gente tinha pra falar dele. Em questão de desconstrução.